Cicobi Credisg, uma instituição financeira verdadeiramente de São Gotardo. Olá, nossa planta de hoje é o funcho. Muita gente cultiva essa planta em seus quintais e hortas também medicinais. O seu nome científico é Funículo vulgaris. Essa é uma planta originária da Europa e amplamente cultivada no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Muita gente então tem essa planta disponível para fazer chás medicinais. E nós precisamos primeiramente diferenciar ela a respeito de uma outra planta que nós falamos aqui em determinado programa, que é a erva doce. As duas se parecem muito. Trouxe aqui uma amostra para vocês para explicar qual que é a principal diferença visual dessas duas plantas. Essa minha planta aqui, ela tem a característica de ter algumas partes mais acinzentadas. Então as suas folhas são verdes, né? A gente consegue perceber que é um verde mais com a tonalidade de cinza e algumas partes especialmente mais novas. Então essa parte aqui é uma parte mais nova das folhas da erva doce, uma parte com a tonalidade cinza bastante relevante. No funcho, que é essa planta aqui, não possui essa tonalidade. As folhas são bem verdes realmente. Essa é a primeira impressão. Outra segunda impressão é a respeito dos frutos que nós temos aqui. Apesar de serem bastante parecidos, tanto da erva doce quanto do funcho, os frutos eles têm sementes e essas sementes secas conseguem gerar aromas e os aromas são diferenciados. No caso do funcho, o aroma é mais para anetol, de anis mesmo. Outro detalhe importante a respeito do aspecto físico é a respeito das suas flores. As flores da erva doce elas são brancas, já as flores do funcho são tipo amarela ou amarela esverdeada. Então essas são as principais características físicas de observação que nós podemos diferenciar uma planta da outra. Então hoje nós vamos falar sobre o funcho que tem tanto a sua utilização de folhas quanto a sua utilização também dos seus frutos, o que nós conhecemos como sementes. Mas essa parte toda aqui são os frutos secos e daqui nós podemos retirar a quantidade para fazer o preparado. Como essa é uma planta bastante aromática, nós devemos então fazer o preparo do chá do tipo infusão. Essa é uma planta, inclusive, que tem tradicionalidade de uso bastante relevante ao longo dos tempos, inclusive para problemas especialmente gastrointestinais. Então, digestão, gases, até mesmo processos inflamatórios dos intestinos. Pode ser utilizado dessa forma, inclusive hoje essa planta tem indicação científica muito relevante para problemas intestinais, especialmente para dores, se for associado com outras plantas, é o caso do mentrasto, por exemplo, mas tem muita resolubilidade dos problemas relacionados aí a gases e problemas digestivos. Essa planta, inclusive, ela foi utilizada e ainda é utilizada bastante na Europa, inclusive para preparados aí de extração dos seus componentes e utilização como sabor e odor de alguns preparados da culinária. Para se colher essa planta, então, nós devemos retirar as suas sementes ou até mesmo colher parte das suas folhas e fazer a lavagem superficial sem esfregar muito por ser uma planta aromática. Após fazer essa lavagem, nós vamos retirar o excesso de água, sacudindo um pouquinho, e daí nós vamos fazer o preparado com o chá utilizando a folha picada, ou se você for utilizar a semente, você pode macerar, triturar ela. Aqui nós vamos utilizar, então, a folha da planta, com o auxílio, então, de uma tesoura, né, ou você pode rasgar justamente aqui as folhas, a gente pode picotar essas folhas aqui e adicionar o nosso conteúdo. Esse aqui é o nosso conteúdo para 500 ml de água. Se você for utilizar apenas para um copo americano, ou seja, 150 ml, o conteúdo de folha é 1 colher de sopa. Se você for utilizar as sementes da planta, né, que seria o fruto seco, você pode utilizar 1 colher de café para 150 ml de água. Vamos ao preparo? Então, em um recipiente você vai pegar uma água filtrada ou uma água mineral, adicionar o conteúdo desejado, no nosso caso 500 ml, e com o auxílio de um ebulidor, nós vamos primeiro colocar aqui dentro da vasilha que tem a água e depois adicionar junto aqui a tomada. Vamos aguardar a fervura dessa água, assim que levantar a fervura, nós já desligamos, vamos adicionar a planta em outra panela e verter essa água por cima dela. Após deixar então a água entrar em ebulição,
nós vamos pegar o conteúdo de planta que nós já separamos, adicionar aqui na panela de aço inoxidável, juntar aqui com a panela a água que nós fervemos, adicionando essa água sobre a planta. Nesse caso aqui, como essa planta é bastante aromática, nós temos que tampar essa panela e marcar o tempo de 5 minutos, deixando em repouso. Deixamos então em repouso 5 minutos, você pode deixar na sua casa de 5 até 7 minutos, não precisa mais tempo do que isso. Vamos agora, com o auxílio do mesmo recipiente que nós utilizamos para ferver essa água aqui, com o auxílio de uma peneira, fazer o processo de filtragem. Adicionar o nosso chazinho de hoje, que é do funcho, o cheiro aqui bem característico de funcho, né? Nossa coloração aqui também percebe-se que está já uma coloração diferenciada da água, né? Meio esverdeada aí. E se você for utilizar, o recomendado é fazer a utilização de 2 até 3 vezes ao dia. Nesse caso, se for preparado apenas um copo, você vai fazer a utilização desse copo imediatamente. Se você fizer uma quantidade maior, igual nós preparamos, nós recomendamos utilizar um recipiente que tenha tampa. Isso porque o recipiente com tampa consegue deixar as propriedades medicinais mais preservadas do que um recipiente igual esse aqui que nós não temos tampa. Então eu vou verter aqui esse nosso conteúdo nesse meu recipiente do chá e fazer a degustação. Então vocês perceberam que a erva doce tem uma característica física muito parecida com o funcho. Isso a gente refere-se à questão física mesmo, mas na questão de espécie botânica são duas plantas com espécies totalmente diferentes. Porém, as folhas são parecidas, os frutos e as sementes são parecidas, o cheiro, né, remete um pouquinho uma com a outra, a gente consegue diferenciar quem tem uma acuidade aí olfativa melhor. No entanto, também as propriedades medicinais são equivalentes. Tanto a erva doce quanto o funcho serve para questões gastrointestinais, digestivos, gases, problemas intestinais em geral, né? Mas aqui então, o funcho ele tem uma propriedade voltada especialmente aí para má digestão e gases. Isso porque essa planta tem uma quantidade bastante relevante de um componente ativo chamado anetol. A semente possui aproximadamente 90 a 95% de anetol como óleo essencial. Então, dos 100%, né, de óleo essencial que possui, 90 a 95% é de anetol. Essa planta, então, gera um cheiro característico por conta do anetol, um cheiro de anis, né, referente aí ao anis estrelado, que é uma planta estrangeira, não é nativa do Brasil, igual o funcho também não é. Inclusive, o funcho é uma planta interessante para se fazer utilização para repor vitaminas e minerais. O funcho possui especialmente uma quantidade boa de potássio e de vitaminas, tanto vitamina A, do complexo B, C e também a vitamina E, além de ter uma quantidade relevante de ácido fólico. Essa é uma planta que pode ser tomada então de 2 a 3 vezes ao dia, é uma xícara, né, que você vai utilizar. Eu vou me servir aqui, mas deve-se tomar alguns cuidados também a respeito da utilização para alguns pacientes. Crianças muito pequenas não devem fazer a utilização. Essa é uma recomendação da Farmacopeia Brasileira, que é o livro que a gente segue, né, da área farmacêutica e também da Farmacopeia Alemã. Inclusive, gestantes, mulheres que estão amamentando e aquelas pessoas que têm quadros, já tiveram ou têm quadros aí de convulsão ou epilepsia, não devem fazer a utilização também desse chá, porque pode causar algum problema relacionado a isso, né? Trazer uma epilepsia, uma convulsão, devido à utilização do chá, se você já teve algum episódio desse. Então essas são algumas recomendações aí simples e relevantes que a gente deve tomar cuidado. Vou então degustar o chá de hoje, o nosso funcho. Como eu disse, o cheiro aqui é um cheiro bem característico da planta. Quem conhece o funcho, né, dá para esfregar aí as folhas do funcho e conseguir perceber a nível de olfato esse cheiro dela. Algumas pessoas, de modo tradicional, utilizam as raízes do funcho para poder auxiliar nos processos de formação de urina e excreção da urina. Para outras pessoas, são utilizadas aí as sementes ou até mesmo as folhas
como o bochecho, né, ou mascar mesmo elas, para diminuir a halitose, né, o mau hálito que algumas pessoas porventura tenham. Inclusive, essas duas indicações não têm referência literária cientificamente. No caso de se utilizar as raízes, a gente não recomenda, porque não tem essa indicação científica. E se fizer o bochecho, não tem muita contraindicação, porque você vai fazer o bochecho para a halitose e cuspir esse conteúdo para fora da boca. No entanto, então, são só tomar cuidados com essas questões importantes a respeito de convulsão, epilepsia, que algumas pessoas, porventura, podem ter crises levando o funcho a causá-las. Vou degustar aqui o chá de hoje, do nosso funcho, e passar as primeiras impressões aqui para vocês do nosso preparado. Um chá muito agradável, adocicado realmente, como diz a literatura, tanto a semente quanto as folhas tem um sabor adocicado e um cheiro de anetol. Isso é característico do nosso chá aqui, não precisa em hipótese nenhuma adicionar nenhum tipo de açúcar ou algum adoçante sintético. Dá para tomar esse chá, consequentemente, sem utilizar aditivos nele. Bastante interessante para se fazer a utilização de 2 a 3 vezes ao dia, o chazinho de funcho. Espero que vocês tenham notado essas dicas aqui de hoje. Encontro vocês no próximo programa. Aqui a Farmácia Veio se faz presente, cultivando saúde.